porque Deus é fiel e Deus dá-nos tudo muito mais do que aquilo que nós precisamos. A minha esposa diz-me sempre: se a luta é dura, a vitória há de ser maior. Eu, graças a Deus, amém. Querido Pai, nós te damos graças, louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos por nos teres ajudado a chegar até aqui. A tua misericórdia não tem fim, damos-te graças por estas pequenas e grandes coisas, Senhor, que tu nos tens feito, Senhor. Nesta manhã, com clamor, chegamos à tua presença, Senhor, pedindo a tua direção para o Miguel, também para o Gabriel, quando concorrem à universidade, Pai. Tu sabes qual é o melhor curso, sabes qual é a melhor escola. Deus, dirige-os para a tua honra e glória, pois teu é o poder e a glória para sempre. Também estes irmãos e estas irmãs que constantemente pedem orações pelas suas famílias, a ti oramos, Senhor, para que tu, Senhor, os faças ser luz, Senhor, os faças ser sal na sua casa, Senhor, e sempre que a sua presença no meio deles estiver, Deus, eles possam fazer a diferença, Pai. Como naquele dia em que tu foste traído e te chamaram, quem eras tu? E tu disseste, sou eu, e toda a gente estremeceu e caiu. Assim também eu oro para que tu faças com que o teu poder também venha sobre a vida de cada um dos teus filhos e que cada vez que os teus filhos abrem a sua boca para partilhar a tua palavra, Senhor, as pessoas possam achar graça, possam estremecer pela verdade das tuas escrituras, Pai. Também com esta transição, te agradecemos por esta família que se predispôs a estar nesta mediação, Pai. Deus, guarda-os na sua saúde, Senhor. Não permitas, Senhor, que eles entrem em desgaste. Deus, tu és poderoso, Senhor, para capacitá-los, para dirigi-los e também a junta administrativa a ter graça, luz e sabedoria para levar a tua obra por diante, Pai. Nós nos entregamos nas tuas mãos e te pedimos e agradecemos. Amém, graças a Deus. Irmãos, tenham tomado a tomar os vossos lugares, está bem? Eu agora queria convidar o pastor Josué a subir. E a irmã Isabel também. Não vos quero dar aqui as chaves do reino, mas nem o livro de membros, está bem? Acho que não faz sentido. Hoje não, está-vos a entregar. A igreja tem um número de telemóvel e eu tive o cuidado de cada irmão que está aqui, eu coloquei a data de nascimento. Portanto, no dia em que eles fazem anos, não precisas de fazer nada. Ele vai-te lembrar, o irmão tal faz anos. Ok? Simbolicamente então... e para desbloquear é um Z. Ai, não devia ter. Depois o código. Aqui encontram-se as chaves da carrinha, das várias congregações, do apartado, agarrada a uma peça de Lego. Estão a ver? Uma peça de Lego. Eu trouxe uma peça de Lego à história desta igreja. E agora é a vossa vez de vocês juntarem a vossa peça. É a minha cor preferida, o amarelo, muito bem. Ok. Tirei a capa ao meu filho, ele não pode saber, está bem? Agora está. E aqui encontram-se os dados bancários e tudo mais, que neste momento está aí tudo certinho, direitinho. E eu oro ao Senhor para que a sua graça nunca vos abandone e que esta transição possa ser aquilo que Deus tem preparado e planeado. Todo este processo foi um processo singular, não é algo de novo para a igreja, mas com certeza Deus tem algo preparado e especial, uma peça de Lego que vocês vão aqui encaixar, vai fazer toda a diferença.
E eu oro a Deus por isso, para que isso possa acontecer, está bem? Quanto a vós, tenho duas coisas a vos dizer. Eu, tal como disse no dia da minha apresentação, eu disse que ia fazer asneiras e fiz asneiras e houve erros que cometi e utilizei também o púlpito para pedir perdão aos irmãos naquilo que errei. Também fizemos coisas muito maravilhosas e eu nunca disse fui eu que fiz. O que é que eu disse sempre? Fizemos. Fomos nós que fizemos. E é assim aqui que tem que ser. Por isso, irmãos, eu dou graças a Deus por aqueles que na hora difícil puseram o ombro em cima. Não é se pôr o ombro em cima, isso é capaz de ser esquisito. Pegaram, empurraram em nós e levaram-nos em frente. E irmãos, assim como já falei com um colega pastor que tem uma enorme expectativa de Deus, daquilo que Deus vai fazer nestes próximos anos. A pandemia mudou tanta coisa, mas como uma professora de psicologia disse, todas as crises têm uma coisa positiva e uma coisa positiva e negativa. E de certeza que apesar das limitações, vai haver coisas muito positivas que Deus vai fazer. Eu não sei o que é, mas com certeza o Senhor já vos tem dado a dar ideias nesse sentido, está bem? Portanto, eu agora queria pedir que o irmão Joaquim pudesse subir, o irmão Luciano, faz favor, agora, e o pastor Machado, está bem? Em que nós vamos então orar por eles, sim, um bocadinho à distância, não é? Ok, sim, senhor. Senhor, nesta manhã, porque tu és fiel e tu és benigno. Não há nada, Senhor, que se compare a ti, nem ao teu amor, nem à tua misericórdia. Aprove, Senhor, a ti, Senhor, dirigir os trabalhos da tua igreja desta forma, e nós nos rendemos e submetemos à tua soberana vontade. Deus, nesta hora, clamamos por luz, por direção, por saúde e por graça sobre esta família. Abençoa também o seu filho quando vai para o Instituto Bíblico, Senhor, dá-lhe da tua graça, da tua sabedoria para seguir os teus caminhos e levar a tua obra por diante, Senhor. Também quero orar a ti, Senhor, por este presbitério, Pai, para que tu lhes dês graça e sabedoria para aconselhar, para serem relevantes na vida da tua igreja, Pai. Deus do céu, nesta hora, Senhor, são tão poucas as palavras que eu tenho para dizer comparado àquilo que tu queres fazer, Senhor. Deus, a ti a glória, a ti a honra, a ti o poder, para todo sempre e sempre, Senhor. Amém. Consagra esta família, consagra José e Isabel para este trabalho, Senhor, que é o teu trabalho, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos aqui em nome de Jesus para te agradecer, Senhor, o ministério dos teus servos que findam aqui, Senhor, agradecer-te pelas suas pelo seu entusiasmo, também, Senhor, pela sua dedicação. Agradecemos, Senhor, pela vinda do Josué e a sua família e te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que continues, Senhor, a acrescentar à tua igreja a graça, a sabedoria, que dirijas, Senhor, os teus servos, os que partem, os que chegam. Dá-lhes a tua graça, Senhor. Ajuda-nos também a ser uma bênção para eles. Senhor, ajuda-nos a ser uma bênção uns para os outros, a sermos uma bênção para esta região do Alentejo. Pai, oramos a Ti em nome de Jesus. Ok? Agora é teu.
Muito obrigado, então, paz do Senhor, irmãos, a quem não cumprimentei. Nós vamos ter a cerimónia de despedida dos nossos irmãos na parte final, como é mais emocional. Então combinámos entre nós fazer assim, fazer a passagem de testemunho no início e depois terminarmos com a cerimónia de despedida dos nossos irmãos Jorge, Marisa e os seus filhos que estiveram a servir ao Senhor aqui durante estes últimos 5 anos. Estamos gratos a Deus por esta oportunidade. Como sabem, aceitámos este desafio numa condição de ser interino, pelo menos porque não tivemos tempo nem para orar, nem para buscar o Senhor, se seria mesmo a vontade de Deus outro tipo de solução. Mas há um ano atrás, quando o pastor Jorge falou comigo, não um ano atrás, mas há menos, talvez alguns meses, nós conversámos sobre este período de transição, alguns meses atrás, um ano não, foi já este ano. E eu tinha-lhe dito, eu estou sempre disponível, porque é uma igreja que nós amamos, é uma igreja onde eu cresci, onde eu preguei pela primeira vez, onde tantas coisas bonitas aconteceram, onde vim buscar a minha esposa, onde os meus filhos estão registados, onde temos a família. Então temos uma grande ligação a esta igreja, e disse ao pastor Jorge, eu estarei disponível se assim for necessário. E de facto, quando ele me telefonou agora no verão, depois de umas semanas muito complicadas, porque todos em casa tiveram Covid, menos eu que estava vacinado, mas eu fiquei sempre isolado por cada um deles. Primeiro 14 dias de um, depois mais 10 dias de outro, depois mais 10 dias de outro, e então foi assim um verão fechado e isolado. E ele telefonou-me, o pastor Jorge telefonou-me, dizer, olha, como é que é? Não há, e tu tinhas dito assim, como é que é? Eu digo assim, bom, eu vou manter a minha palavra, deixa-me só falar com a família, que eles não sabem disto. E orámos ao Senhor e dissemos, ok, vamos de uma forma como servimos ao Senhor aqui há 21 anos atrás, 22 anos atrás, debaixo da direção do pastor Machado, também numa fase em que tinha sido pastor, e o pastor Machado assumiu o interino. E durante esse ano nós estivemos aqui a servir enquanto alunos do Instituto Bíblico. Passaram-se 22 anos e voltamos aqui e queremos verdadeiramente ser instrumentos de Deus, queremos servir os irmãos, servir a Deus e queremos acima de tudo servir a Deus juntos. Amém? Então é isso que nós vamos fazer. Vamos louvar a Deus juntos agora, porque para Ele é a glória, a honra e o louvor. Nós somos meros instrumentos. Hoje nós temos aqui o grupo de louvor que vai nos dirigir em 2 temas e nós vamos louvar ao Senhor juntos e depois então teremos ainda muitos momentos especiais neste culto. Fica na expectativa e acima de tudo fica na expectativa daquilo que Deus vai fazer, porque onde Deus está, coisas boas acontecem. E Ele está aqui para mostrar o seu poder e para nos tocar. Então, grupo de louvor, vamos louvar ao Senhor e depois já continuaremos com o nosso programa. Refletem tua glória, a luz.
nos venhas incendiar com o teu poder, Senhor. Aleluia, Senhor, que possamos ser uma igreja viva, Senhor. Edifica a tua igreja, Senhor, nesta manhã, Senhor. Aleluia. Estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu Senhor, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos, Senhor, aleluia. Te damos honra, te damos glória. Somente teu, Senhor, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. A ti damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia, Senhor, teu é o poder, Deus. Maravilhoso és tu, Senhor. Grande, grande
louvor, de toda exaltação, Senhor. Deus, que nesta manhã, Senhor, tu possas curar, Senhor, a cada ferida, Senhor, a alma, o coração, Senhor, de maneira que a tua igreja possa ser completamente restaurada, Senhor, que possamos estar perto de ti, Senhor, que possamos ter comunhão contigo, Senhor, que possamos, Senhor, viver diariamente contigo, mas de maneira que haja que crescimento, possamos que haja ser todos fiéis a ti, Senhor. Aleluia, louvado possa sejas, sentir a Senhor. presença, em nome de Jesus. Louvado sejas, Senhor. Os irmãos podem ficar sentados. Pai, nós estamos diante de Ti e queremos Te adorar, Senhor. Como já temos cantado, queremos Te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Queremos verdadeiramente dedicar-Te o nosso coração, a nossa vida, Senhor, pois Tu és a razão da nossa existência, Tu és a razão dos nossos dias e nós queremos exaltar e glorificar o Teu santo nome. Senhor, ó Pai, o que seria de nós? O que seria de nós sem a Tua presença? O que seria de nós sem o Teu favor? O que seria de nós sem teres olhado um dia para nós? O que seria da história da nossa família sem Ti, sem o Teu Espírito, Senhor, nos conduzir? O que seria, Senhor, de nós sem que Cristo viesse a este mundo, Senhor, dar a sua vida em nosso lugar? O que seria de nós sem aquele sacrifício que nos perdoou de todo o pecado? O que seria de nós sem a presença da Igreja, Senhor, a comunhão dos santos, que podemos experimentar aqui como uma antevisão, assim que vai ser o céu, onde na Tua presença, sem dores, sem pranto, sem lágrimas nos olhos, a não ser o prazer e o gozo da Tua presença, Senhor. O que seria de nós sem a Tua palavra para nos conduzir nestes dias de escuridão, iluminando o nosso caminho e os nossos passos? O que seria de nós sem a direção do Teu Espírito, sem o sopro do Teu Espírito a nos conduzir? Oh Deus, sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Dedicamos a Ti, Senhor, mais uma vez o que ao longo dos anos tem sido feito como igreja, Senhor, oh Pai, nesta cidade, Vendas Novas, na cidade de Montemor, nas diversas freguesias, Senhor, e povoações onde já houve casas, mas onde hoje há homens e mulheres que ainda, Senhor, carecem, oh Pai, da Tua palavra. Pai, ajuda-nos, Deus, a lembrar-nos porque é que ainda estamos aqui e a motivação pela qual, Senhor, Tu nos chamas a ser igreja nestes dias difíceis. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã e abre o nosso entendimento para entender que temos uma razão, um propósito, que não somos fruto do acaso, mas somos amados e escolhidos e somos capacitados por Ti para levar a boa nova. No nome de Jesus, Pai. Assim, Senhor, ó Pai, como acabámos de cantar e como aquele povo reunido lá em Atos dos Apóstolos 2, naquele cenáculo que clamava pela promessa, assim nós clamamos por essa promessa a cada dia, sabendo que Ele já foi derramado, o Santo Espírito, mas que precisamos ser renovados no nome de Jesus. Renova-nos, Senhor Jesus. Não queremos ser iguais ao que éramos. Renova-nos, Senhor Jesus, e faz em nós a Tua vontade. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. É um privilégio estar novamente com os irmãos aqui, agora se calhar com uma função acrescida, mas nem fiz... Isto foi tudo assim, talvez não tão bem preparado como nós poderíamos preparar, mas vamos fazer o nosso melhor. E uma das coisas que queremos fazer, e isso quero diante de Deus e diante dos irmãos prometer, é me preparar para que nunca falte o pão de Deus, a palavra de Deus, a cada culto. Talvez os irmãos, alguns não me conhecem, principalmente as gerações mais novas, mas eu cresci aqui, não é? Na minha adolescência. O meu pai foi pastor aqui no final dos anos 80 e ainda vivemos aqui há alguns anos e depois, mais tarde, como já referi há pouco, também voltámos aqui. Então é uma honra poder voltar a um lugar onde o meu pai foi pastor e agora ele já está com o Senhor, poder também servir durante este tempo de transição os irmãos. Mas os irmãos talvez não me conhecem, eu tenho algumas outras responsabilidades que não deixei de ter
Portanto, eu sou o diretor da Missão Evangélica Intercultural, que é uma agência missionária que tem mais de 12 missionários espalhados pelo mundo, grande parte deles em Portugal. Representamos uma série de organizações, a Billy Graham, sou o diretor do país da Billy Graham, do Internet Evangelismo para Portugal. Então, a minha agenda está assim muito cheia, mas nós vamos encontrar mesmo espaço e também os nossos líderes, os que souberam, porque durante este tempo de férias nem conseguimos contactar todos, mas os nossos líderes entendem que é uma situação e então dão-nos esta autorização para nos dedicarmos aqui à igreja. Então nós vamos manter todas as atividades. Às quartas-feiras vamos ter um tempo especial de estudo da palavra e de oração em Montemor, e às quintas aqui vamos manter tudo no mesmo. E depois, durante este mês, vamos falar sobre algumas mudanças que precisam de ser feitas para eu poder dedicar-me ao máximo aqui à Igreja do Senhor. Então eu preciso de ajustar as diversas responsabilidades que tenho. Também estou na Aliança Evangélica como secretário-geral, mais outra responsabilidade, e tenho um mandato até março, quando serão as novas eleições, então também quero de alguma forma ser fiel. Então, os irmãos, orem muito por mim e ajudem-me, ok? Se houver alguma branca de memória, eu tenho a minha esposa, ela é extraordinária, e se ela não estivesse comigo nisto, eu não aceitaria o desafio. Aliás, também não faria sentido se ela não estivesse comigo neste desafio e nesta aventura, chamemos-lhe assim. Mas ela é que me vai ajudar. Eu já lhe disse que ela que vai me ajudar. Tenho que lhe oferecer uma agenda para ela ir apontando as coisas todas e eu passando-lhe tudo, que é para não acontecer como já aconteceu no passado, a marcar duas coisas no mesmo dia e depois não conseguimos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Entretanto, também recebemos a notícia nestas últimas semanas que o meu Daniel, que está ali encostado à parede, vai amanhã para o Instituto Bíblico estudar e se preparar para ser obreiro, seguindo as pisadas do avô e do pai. Ele andou a reter esta notícia para nos contar a nós tardiamente. Nós estávamos muito preocupados. Ele só dizia que ia estudar. Mas chegou uma altura que nós perguntamos, não temos que saber o curso, qual é o curso que vai estudar. E depois de ele ter falado com uma série de gente, finalmente falou connosco. E nos disse então que iria para o Instituto Bíblico. E amanhã então vamos lá estar na abertura do ano letivo, deixando lá o nosso Daniel da Ponte, para se preparar também para servir ao Senhor. Nesta que é a maior, é difícil, mas também é a maior tarefa que podemos ser, que é ser cooperadores de Deus na sua obra neste mundo. Então será a terceira geração. Quarta, como o meu avô também era cooperador na Ação Bíblica, mas de pastores da Assembleia de Deus será a terceira geração. Louvado seja o Senhor. Eu tinha preparado uma mensagem, entretanto, quando recebi do grupo de louvor, do Eliseu, os coros, e um dos coros dizia Atos 2. E eu fui ler Atos 2 para perceber o que é que eles estavam a cantar. Claro que eu conheço muito bem Atos 2, é um dos meus capítulos preferidos da Bíblia. Mas estive a ler e, de repente, Deus trouxe ao meu coração falar sobre crescimento de igreja. E os irmãos agora têm um pastor, não é melhor do que o do Jorge, pelo contrário, é alguém que tem um ministério diferente. E nós sabemos disso. Nós somos diferentes. Eu fui consagrado a pastor, alguém disse que foi por engano, mas o pastor Luís Reis, há 20 anos, quando me consagrou a pastor, ele sabia claramente que a minha chamada era evangelística. Os irmãos que aqui sabem me apoiaram durante anos no Ministério de Jesus é a Resposta, onde estivemos na rua a evangelizar. Então o meu coração é um coração de evangelista. Ou seja, vou-vos dizer muitas vezes, nós só estamos aqui por causa daqueles que não estão aqui. Porque senão Jesus já tinha vindo buscar a sua igreja. Nós só estamos no mundo por causa daqueles que não são igreja. E vou-vos levar a ver pela palavra, porque tem que ser pela palavra, porque tem que ser o Espírito a convencer, que nós temos uma missão, nós não somos fruto do acaso, nós não estamos aqui para manter a nossa fé, para termos um lugarzinho guardado no céu, nada disso. Esse lugar está garantido se nós permanecermos olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas nós estamos aqui com um propósito. Há muitos homens e mulheres, jovens e crianças, idosos, que estão a partir para a eternidade e que vivem à deriva neste mundo e que precisam de conhecer Jesus. Então, durante este tempo, talvez que o Senhor permita ter convosco, vocês vão levar assim uma lufada de ar do evangelista. E as mensagens são muito sempre a picar, sempre a incomodar.
Há muitos irmãos que vão deixar, se calhar, de vir aos cultos de estudo bíblicos, que vão ser incomodados a servir, incomodados a buscar mais o Senhor. Os religiosos serão os primeiros a abandonar o barco, mas aqueles que querem verdadeiramente ser igreja de Jesus, e vamos ver pela palavra, então nós vamos verdadeiramente levar esta igreja a uma fase de crescimento que já tivemos depois desta pandemia, que foram tempos como nunca houve. E eu dou graças a Deus pelo ministério do pastor Jorge e da irmã Marisa, que aguentaram a igreja durante o vendaval como nunca houve. Pelo menos na nossa geração. Houve lá há 100 anos atrás, mas nunca houve nada assim. Nunca tínhamos sido impedidos de cultuar, nunca tinha acontecido nada como aconteceu neste ano e meio, daqui a pouco quase 2 anos, que estamos a viver. Então, depois de tudo isto, ver esta casa cheia, alegra-nos ver que os irmãos ainda estão aqui para continuar a seguir a Jesus. Alguns de nós que somos batizados lembramos do compromisso. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Mesmo que venha uma pandemia, alguma dificuldade, nós vamos ser fiéis ao Senhor. Eu não quero ser muito longo, porque também sou conhecido por ser longo nas pregações. Eu já disse à Junta Administrativa, numa reunião só prévia, onde falámos algumas coisas, vamos ter a próxima, então, na próxima sexta, então, para decidirmos, mas só para me apresentar, e disse que os cultos de estudo bíblico, nós iremos fazer 20, 40, 20. Não significa que se o Espírito não mudar isso, não vai acontecer. Mas é sempre 20 minutos de adoração e louvor, 40 minutos de palavra e depois 20 minutos de oração e intercessão. Portanto, os irmãos que querem vir à semana aprender, nós vamos estar a estudar sobre o que é ser igreja nos próximos, vamos continuar este estudo. Isto é uma introdução que eu vos vou dar, que vos vou partilhar convosco. Irmãos, vêm quinta-feira aqui a Vidas Novas, à quarta em Montemor. Provavelmente muitas das vezes será o mesmo estudo, os irmãos têm que compreender, porque eu trabalho de segunda a sexta, em 2 empregos, este é o terceiro, que é mais a vocação. Então, normalmente, eu vou preparar um estudo para as 2 congregações. Eu não sei que o Espírito Santo muda, isto muitas vezes acontece e depois muda. Basta só estar uma pessoa igual de outra igreja, normalmente depois já não consigo pregar a mesma mensagem. Mas vamos falar sobre isso e teremos 40 minutos. Se os irmãos depois tiverem que sair, podem sair a seguir à palavra, mas depois vamos buscar a Deus para aplicar aquilo que nós estudamos. E é isso que nós vamos fazer. Vamos louvar, ouvir a palavra e a seguir orar para que Deus nos dê, que nos compunja com o seu Espírito para a aplicação daquilo que vamos ouvir. Vamos então até Atos dos Apóstolos, vamos ler aqui alguns versículos. Vou começar apenas com um versículo em Atos 5,14 que diz assim: E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. A multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Os irmãos vão ver, nós não temos tempo agora, mas vamos estudar durante os próximos cultos de estudo bíblico, que a igreja, independentemente da perseguição, da tortura, de tudo o que aconteceu, nunca deixou de crescer. E ainda até os nossos dias, a igreja cristã continua a crescer. Louvado seja o Senhor. Porquê? Porque Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E Jesus conta-nos várias parábolas, e essas parábolas vêm, de alguma forma, nos mostrar e nos ensinar que o reino dos céus, o reino de Deus, é sempre para crescer. Acontece fases, acontece como mesmo quem colhe, quem tem uma árvore, e Jesus utilizou muitas ilustrações ligadas à agricultura. Acontece tempestades, acontece granizo, acontece geada, que às vezes se perdem colheitas, mas a atitude é sempre de crescimento. Então o crescimento é uma marca da igreja primitiva, e nós vamos olhar para o modelo da igreja primitiva ao longo das próximas semanas, e vamos encontrar aqui características que nós devemos de aplicar à igreja dos nossos dias. Eu sei que os tempos mudaram, os anos mudaram, mas Deus é o mesmo Deus e o mesmo Senhor. E os princípios são os mesmos princípios. A igreja não é um clube religioso. A igreja não é uma associação de pessoas, ainda que algumas possam ser associações religiosas, em termos legais. A igreja não é um grupo hermético, fechado. Nós vimos à igreja não para ser servidos, mas para servir. Nós vimos à igreja porque, à semelhança de Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, assim nós, como corpo de Cristo, devemos fazer o mesmo. E quando olhamos para esta igreja neotestamentária, que é o modelo, nós vamos ver homens e mulheres que foram os primeiros. E eles não tinham o que nós temos, tudo o que vem a seguir, que são as cartas pastorais, as epístolas do apóstolo Paulo. Eles não tinham nada disso na altura. Toda a legislação que nós temos aqui, todos os ensinos,
todos os decretos bíblicos que nós temos em Romanos, Coríntios, todas as cartas pastorais de Pedro, de Tiago, de João, eles não tinham nada disso. Eles tinham o ensino de Jesus Cristo, que muitos deles eram apenas testemunhas porque viram e ouviram. Nesta altura ainda não havia provavelmente muita coisa escrita. Então eles tinham apenas... É verdade que era uma geração que tinha vivido isso. Mas eles fizeram uma coisa. Eles cumpriram as palavras de Jesus e foram ensinados pelo Espírito Santo. Porque não tinham o que nós temos hoje. Eles não tinham as cartas que nos organiza, que diz como deve ser a ceia, que diz como deve ser a disciplina da igreja, que diz como deve ser a consagração pastoral. Eles não tinham nada disso. O que eles tinham apenas eram as palavras de Jesus Cristo. E tinham a grande missão, a grande comissão, que é ir por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ou em Mateus 28, ide por todo o mundo, fazei discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. E eu vou estar convosco todos os dias, até à consumação do século. Então eles não tinham o que nós temos, mas eles tinham algo. E antes de terem, esperaram até Atos 2. Esperaram, Jesus disse, fiquem em Jerusalém. Não façam nada. Não façam nada. Fiquem apenas em oração, reunidos. Não façam nada mais. Fiquem em oração, reunidos, até que do alto eu derrame a promessa do Espírito. E então as portas já não ficaram mais fechadas. E eles foram conduzidos por este vento, chamado vento do Espírito. E o Espírito Santo os conduziu. E a igreja, para ser uma igreja que cresce segundo o modelo da igreja de Atos dos Apóstolos, é uma igreja que tem de buscar a direção do Espírito Santo. Aquilo que serviu ontem pode não servir hoje. As estratégias que, por exemplo, o meu pai utilizou podem não ser as mesmas estratégias de hoje. O Senhor tem ideias, tem planos novos para nós, mas acima de tudo nós sabemos que o Espírito Santo sabe o que é melhor. E Ele é o nosso ajudador para estar ao nosso lado, para nos ajudar. Então, desta forma, não há como deixar de verificar, quando chegamos ao livro de Atos, com o manual, que temos o manual do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai nos dando a estrutura à medida que a igreja vai crescendo. Vamos vendo aqui muita coisa que no livro de Atos estava a acontecer pela primeira vez e que são as bases da igreja de Jesus Cristo. Então, nós olhamos para aqui e nós vemos qual é a grande característica da igreja primitiva. Há muitas características, vamos ver elas nas próximas semanas. Mas qual era a grande característica? Era uma igreja que estava sempre a crescer. Era uma igreja crescente. Cada dia o Senhor acrescentava à sua igreja aqueles que se iam salvar. E eu acredito que é isso que Deus quer fazer nos nossos dias com a igreja de Jesus Cristo. Deus quer continuar a fazer crescer a sua igreja. Deus quer nos dar trabalho de termos que ir para um lugar maior porque este é pequeno. Deus quer nos dar este tipo de trabalhos, irmãos, que às vezes nós estamos tão confortáveis, mas nós não podemos estar confortáveis porque somos incomodados pelo Espírito a dizer, esta é a última hora da igreja, é a altura de nós fazermos alguma coisa e nos levantarmos na força do Espírito. Tivemos a pandemia que nos atou tanto, que nos prendeu tanto, irmãos. Mas já chega de falar de pandemia, já não consigo ouvir mais. Estes últimos meses e meio em que estive isolado por causa da pandemia, para mim foi a gota d'água final. Chega! Não quero mais ouvir falar de pandemia. Ainda que estamos sempre a ouvir falar, não é? Mas eu não vou dirigir mais a minha vida. Eu vou agir olhando para a frente. Porque as portas do inferno não vão prevalecer. Há duas parábolas que eu vou ler com os irmãos. Os irmãos abrem comigo. Vamos depois voltar aqui a Atos, mas vamos só a Lucas. Duas parábolas para os irmãos entenderem qual é o princípio que Jesus Cristo, o Senhor da igreja, deixou, o que deve ser a igreja de Jesus Cristo. E há duas parábolas aqui, no capítulo 13 de São Lucas, verso 18 a 21, duas parábolas que diz assim. E dizia, a que é semelhante o reino de Deus? A que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta. Cresceu, fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomando, o escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Então veja, nestas parábolas, nestas metáforas que Jesus utiliza para nos ensinar o princípio do reino,
nós vamos ver aqui algo muito simples e concreto, irmãos. É que a vontade de Deus para a sua igreja, para o reino de Deus, é que ele cresça. É que ele possa crescer. Ele pega num exemplo que na altura era muito conhecido, que era a semente de mostarda. No Oriente, e nós sabemos que no Médio Oriente, os portugueses, quando foram para lá, nas descobertas para a África, trouxeram todas estas especiarias. E a mostarda era uma semente que nós sabemos é entre as mais pequenas sementes da terra. Uma semente tão pequenina, que quando é semente, seja qual for a semente, ela está morta. Sabem? Existem verdadeiramente vários celeiros mundiais, mas existe um lá no norte, na Europa, na Terra do Gelo, uma gruta que foi escavada muito grande na rocha, onde eles fizeram um cofre para guardar as sementes da terra. E essas sementes estão lá guardadas durante centenas de anos. Eles querem que fique lá até que a terra possa acontecer alguma coisa. As sementes estão guardadas, hermeticamente fechadas, estão lá guardadas, parece estar morta. Mas se uma dessas sementes foi tirada, mesmo numa região daquele tipo de planta deixou de crescer, deixou de ser normal, se uma dessas sementes é lançada na terra, cuidadosamente, a terra preparada e depois é regada, existe algo sobrenatural que vai acontecer. Eu não consigo explicar. Quando nós éramos crianças, lembram-se da semente do feijão que se punha em algodão e água num frasco para vermos como germinava? Como é que aquele feijão seco, sem vida, depois de estar em algodão com água, de repente começa a brotar ali uma vida verde, uma coisa tão pequenina, e começa a crescer? É algo sobrenatural. Para mim aquilo arrepia-me. Como é que é possível uma coisa seca, que nós para comer o feijão temos que pôr em água, não é? De molho. Agora já existe tudo cozido, enlatado, mas o bom feijão, aquele como as nossas mães faziam e avós, não é? Ia lá comprar, às vezes vinha com o bichinho punha-se para a parte, não é? Mas punha-se lá na água, primeiro de molhar e depois era cozido. Como é que é possível que uma semente que parece estar morta, e Deus fez tudo com propósito, porque aquilo também já era uma figura do que iria acontecer com Jesus Cristo, que esteve morto no seio da terra durante 3 dias, mas ao 3º dia ele ressuscitou vivo. Essa é a componente de Deus. E Jesus pega no exemplo da semente mais pequena de mostarda e diz assim: eu vou-vos comparar ao que é o reino de Deus. O reino de Deus é como uma pequena semente. Basta uma pessoa cheia do fogo do Espírito, da palavra de Deus, começa a partilhar o Evangelho numa terra onde não existe o Evangelho. Basta um missionário, basta uma missionária, basta uma mulher, uma jovem adolescente que decide dedicar a sua vida e alcançar uma tribo não alcançada. E nós temos uma missionária nossa, a Isabel, que foi para o México, para os bairros do narcotráfico, e ali ela fez um trabalho incrível com crianças. Ela agora saiu de lá, depois de anos a trabalhar lá. E os líderes da igreja, os diáconos, são essas crianças. Foram ganhas, filhas de gente de droga, sem futuro, que normalmente seriam também traficantes, criminosos. Mas a semente do Evangelho foi plantada numa pequena vida. E tornaram-se líderes de igreja. Uma mulher solteira que foi cheia da unção do Espírito, com uma visão de Deus. Meus queridos, é isso que Jesus vai utilizar, a pequena semente de mostarda. Pode estar morta, parece estar seca, é tão pequenina que se a deixarmos cair no chão, numa terra vamos deixar de ver, mas se ela penetrar na terra e for regada, ela vai germinar. E Jesus diz: o lavrador tomou na sua horta, semeou a semente e ela cresceu e fez uma grande árvore. E nos seus ramos se aninharam as aves, vieram fazer ninhos nos árvores daquela pequena microscópica semente. É isso que Deus quer fazer com a igreja de Jesus Cristo. Podemos parecer poucos, pequenos, somos uma minoria, o povo é tradicional, o povo é religioso, o povo é católico, o povo é o que é. Mas Deus é o mesmo Deus e a palavra é a mesma palavra. E quando nós nos movemos em ação do Espírito, seguindo a palavra de Deus, coisas grandes acontecem. E nós vamos ver uma grande árvore germinar. Há muitos anos atrás, um pequeno grupo aqui em Vendas Novas começaram em casa os cultos. Quantas vezes eu ouço essa história para a minha sogra e a irmã Cláudia, que estamos a transmitir exclusivamente para ela ou para ver lá em casa. E estamos a gravar para os irmãos depois verem mais tarde. Começaram mulheres, nem havia sequer homens, vinha de vez em quando um pastor aqui, reuniam-se para orar, para jejuar.
Começaram a ensinar crianças, e alguns estão aqui, foram crianças dessas primeiras escolas dominicais. E Deus mudou a história das suas famílias, das suas vidas. Basta uma semente pequena, irmãos. Alguém que se deixa colocar na mão do santo lavrador. Jesus disse, o meu pai é o agricultor, e quando nós não colocamos nas mãos de Deus, e Deus pega em nós e nos colega num terreno, às vezes parece que estamos no meio de gente bárbara, gente que só fala mal, gente que é mal educada, gente que só quer é falar de pecado, de imundícia, de imoralidade, mas Deus colocou-nos lá com um propósito. Uma pequena semente nas mãos do lavrador, regada pela unção do Espírito, vai germinar, e Jesus Cristo vai ser exaltado através da nossa vida. Oh, quando nós olhamos para estas parábolas de Jesus, nós percebemos que este é o desejo de Deus para a sua igreja. Então, meus amados, eu sei que há visões aí, há planos de crescimento de igreja. Oh, eu estou na Aliança Evangélica, nós trabalhamos com todas as denominações. E cada uma tem as suas estratégias, vamos chamar estratégias, as suas visões. Algumas nós olhamos e dizemos, coisa estranha esta, não é? Mas pronto, visões. Irmãos, nós não precisamos nada do mundo. Nós não precisamos chamar aqui um guru de marketing ou de mentoria para nos dizer como a igreja deve ser conduzida. Nós precisamos é do Espírito Santo que nos diga o que temos que fazer. Nós precisamos que Ele coloque as palavras certas na nossa boca. Nós precisamos, quando estamos sentados ao lado de alguém e de repente o Espírito nos revela e diz, fala com essa pessoa e diz, tu estás triste por causa daquilo que a tua filha te disse há pouco. Pois o Senhor te diz que te ama e Deus quer salvar a tua casa. E quando nós temos esse dom do Espírito, a pessoa de repente diz, mas quem é que contou? Quem é que estava lá? Quem é que estava a gravar? Isto deve ser a Siri ou deve ser a Google que gravou a conversa. Não. O Espírito Santo está em todo lugar e conhece todas as coisas. Ele quer te usar de uma forma sobrenatural. E quando nós nos movemos no sobrenatural, as pessoas reconhecem, tal qual lá, aquele povo que tinha-se voltado para a Sera, para Baal, depois de Jezabel, a grande rainha, ter levá-los a trocar Deus. Mas depois deles verem o fogo cair do céu, eles caíram com a cara no chão e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque quando a manifestação sobrenatural de Deus se faz, não há coração duro que não seja quebrado e desfeito. Ok, então nas próximas semanas vamos falar sobre como deve ser o modus vivendi da igreja. A igreja deve se mover em amor e serviço. E é isso que nós vamos falar. Não temos tempo hoje, eu prometi não ser longo. Ainda nem sequer entrei no primeiro ponto, foi só a introdução. Portanto, vou ficar mesmo só pela introdução. A igreja tem que se mover em amor e em serviço. Numa vida de buscarmos a Deus, porque precisamos dEle. Vamos só ler aqui alguns versículos de Atos 2, para então ficarmos com a visão e depois vamos passar à frente, porque ainda temos muitas coisas para tratar neste culto ao Senhor. Mas não podemos deixar de ir então dar-vos aqui esta visão desta igreja nova, uma igreja que estava a nascer na força, pelo sopro do Espírito. Pedro depois perdeu o medo. O Pedro que tinha negado a Jesus 3 vezes, cheio do Espírito Santo, abre as portas do cenáculo e começa a pregar. As pessoas ouviram nas suas próprias línguas as grandezas de Deus. E isto fala da capacitação sobrenatural para a comunicação. Esta é uma pregação que eu gosto muito de fazer. Capacitação sobrenatural para a comunicação. Eles conseguiram comunicar de tal maneira que todos conseguissem compreender as grandezas de Deus. E nós precisamos dessa capacitação. O crescimento que nós vemos aqui em Atos 2:42. Nós vemos aqui a igreja a crescer e diz, vamos ler o 41, só para os irmãos estarem no contexto, depois daquela pregação, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Este é o versículo que eu quero ver acontecer. É nós cairmos na graça do povo, não porque a graça está na nossa personalidade, ou no nosso... Veem o meu corte de cabelo? Foi aqui o nosso irmão Bruno.
Ele é extraordinário. Ou na graça de quem fez o nosso look exterior. Não. Na graça de Deus que se manifesta em nós. Sabem o que é que significa cristãos? Significa ícones de Cristo. Icon. Icon é como nós temos aqui na app, no telemóvel. Agora já não são icons, agora são, não sei como é que isso se chama. Mas basicamente é este, quando nós clicamos aqui e abrimos o WhatsApp. As pessoas deviam clicar em nós e encontrar Jesus. Clicavam em nós e encontravam Jesus. Encontravam tudo o que precisam sobre Jesus. Fantástico. É o que significa cristão. Este crescimento dava-se, segundo o texto sagrado, porque era Deus quem acrescentava àqueles que se haviam salvar. E, meus amados, uma das mais nefastas características malévolas de alguns movimentos que existem nos nossos dias é que, em vez de aplicarem e dependerem de Deus, querem pôr técnicas, estratégias criadas, desenvolvidas por homens, por métodos de crescimento, ciência da administração, administração de empresas. E a igreja não é uma empresa, porque a igreja não é uma organização humana. A igreja é um organismo vivo, a igreja é o corpo de Jesus Cristo na terra. Jesus, quando fala sobre crescimento, naquela parábola que eu citei, ele diz que esta é aquilo que Deus quer fazer, é a obra que Deus quer fazer. O dono da horta é cuidadoso. É isso que se pede também de cada um de nós, que somos parte da igreja. Cuidar da terra, evitar disseminação de pragas. Não podemos controlar a chuva nem o sol, mas podemos controlar outras coisas. E Deus dará o crescimento. E é isto que está aqui a acontecer. Deus dar o crescimento. Então nós vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Deus de todo o coração. É no verso 41 que nós lemos no início, diz que aqueles que de bom grado, aqueles que receberam com bom coração a palavra do Senhor, eles foram batizados e assumiram um compromisso com a igreja de Jesus Cristo. Então o que é que nós temos que fazer, meus queridos? Nós temos que pregar a palavra. E é isso que nós vamos fazer. Pregar a palavra. Estou a usar hoje uma Bíblia, tenho muitas Bíblias. Esta é a Bíblia da minha consagração, ou melhor, da minha graduação, do ano 2000. Foi um ano pobre, nós tivemos só estas Bíblias mais pobres na altura. Está aqui. E quando eu recebi esta Bíblia da mão do meu pastor, foi o meu pai, quando ele me entregou esta Bíblia, penso que foi ele, agora já não sei, já tive tantos pastores, mas tenho quase a certeza que foi ele. Eu olhei para esta palavra e digo, é uma grande responsabilidade. É interessante que esta Bíblia não tem comentários, não tem nada. Então é só mesmo a palavra. E eu gosto muito de utilizá-la porque é a palavra. E nós temos que pregar a palavra. Nós não estamos aqui para dar as minhas opiniões, as opiniões de alguém. Nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. E é isso que nós queremos fazer. Os irmãos vão encontrar aqui alguns aspectos que nós vamos falar na próxima semana. Eu vou só citá-los levemente. A comunidade movia-se em amor. Eles cuidavam uns dos outros. A comunidade movia-se buscando a Deus, orando em comunhão. A comunidade movia-se sem discriminação social, sem qualquer tipo de discriminação. Eles eram multiétnicos, disse sempre homens e mulheres. A cada dia acrescentava o Senhor homens e mulheres, homens e mulheres. E na altura as mulheres eram desprezadas pela sociedade. A comunidade cresce com povos de todas as línguas. A comunidade começa a crescer com gentios e nós vemos isto acontecer. E a comunidade cresce também com disciplina. Quando em Atos 6, 7, depois de uma murmuração que houve entre aquelas que eram judeias, as viúvas dos judeus e as helenitas, aquelas que tinham vindo dos países à volta, de gregos, e começou a haver ali murmuração, porque parece que os judeus eram preferidas em relação às outras, e é muito perigoso quando há preferências na igreja. Então o Espírito Santo falou aos apóstolos e disseram, vamos agora nomear 7 homens cheios do Espírito Santo, que possam guiar isto e possam nos ajudar. E é isso que nós vamos ver durante as próximas semanas. Porque a igreja é um corpo. E eu não posso dizer a esta mão que não preciso dela, porque preciso. Eu sei que se ela faltar eu vou conseguir continuar a viver, mas eu preciso. Eu não posso dizer a este dedo que não preciso dele, porque é o dedo que faz mais falta e que toca em todos os outros. Eu não posso dizer a este pé que não preciso dele. E nós precisamos uns dos outros. Como corpo de Jesus Cristo, cada um de nós tem dons diferentes, tem capacidades diferentes. E quando nós pegarmos neste evangelho genuíno, autêntico, a igreja vai crescer, o número de salvos vai aumentar, sinais e maravilhas e prodígios vão confirmar a palavra que é pregada. Mesmo que haja perseguição ou incompreensão,
Na verdade, ninguém pode deter o crescimento da Igreja de Jesus Cristo e o nome de Jesus será glorificado. Eu quero fazer parte disto, os irmãos querem? Um dia, quando Deus me chamou, eu estava nos meus negócios como empresário, depois de ter corrido muito mal, e alguns que estão aqui sabem perfeitamente disso, depois de ter pensado fazer a vida à minha maneira e correu tão mal, e Deus me dá uma segunda oportunidade. Eu disse: Senhor, eu não quero ir para a tua obra para ser apenas alguém que faz manutenção. Deixa-me ser um agente de crescimento de alguma forma. E o Senhor disse: isso vai depender de ti. E a verdade é que às vezes eu tenho falhado. Mas eu estou aqui juntamente com os irmãos para dizer: vamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Vamos levantar a bandeira do Evangelho tão alto. Eu sei que fui convidado para um cargo interino, mas ainda assim sou o vosso pastor nos próximos tempos. E como pastor com o coração de evangelista, não vou deixar de vos catanusso, que é a palavra grega para picar, ferir, agitar, que é o que diz lá em Atos dos Apóstolos, que foram compungidos no coração. Então queremos ser a Igreja de Jesus Cristo e durante este mês iremos dedicar-nos a ver qual a nossa missão. Queremos terminar este mês na rua, aproveitando que ainda estamos no verão ou no início do outono. E mantendo os cultos de manhã, à tarde podemos fazer cultos na rua. E vamos terminar, tenho que falar primeiro isto com a Junta Administrativa, vamos terminar então a glorificar a Deus nas ruas. E vamos esperar que depois deste tempo terrível de pandemia, nós possamos sair sem medo, ungidos pelo Espírito Santo. Porque nós não somos escravos do medo, nós somos filhos de Deus. E nós devemos ver a glória de Deus se manifestar. Irmãos, eu sei que é uma mudança pastoral. Quando há mudanças, as pessoas, prontos, vêm ver, vamos lá ver, se é mais do mesmo. Isto passa, já tivemos em várias igrejas, sabemos que é assim. Nas costas do nosso irmão anterior, depois vamos ver as nossas. Nós que estamos no ministério sabemos que é assim. Mas eu quero-vos dizer uma coisa, vamos aproveitar esta mudança. Há pessoas que faltam aqui, que nós precisamos de pegar nas próximas semanas no telefone. E assim, vá lá, volta lá à igreja, vamos lá ver. Olha, temos agora um pastor assim maior, mais comprido e mais gordinho. Que é maluco, vem lá de Lisboa para fazer aqui os cultos. Venham lá, venham. Aproveitem esta mudança, aproveitem. E não recriminem. Quando alguém entrar, irmãos, façam por favor isto. Não digam: então onde é que tu estivestes? Não façam isso. Por favor, não façam isso. Porque se eu ouvir alguém fazer isso, eu vou repreender. Mas digam: bem-vindo a casa. Porque afinal a figura que Jesus nos deixou foi do pai à porta da fazenda. E quando o filho, depois de ter gasto tudo e ter esbanjado tudo, com meretrizes, com prostitutas, e sobra aquela estrada toda suja, cheira mal, não é o filho que corre para o pai, é o pai que corre para o filho e o abraça e o beija e o restitui. Irmãos, eu estive a fazer umas contas nos últimos dias, já estou a orar por uma série de pessoas que estão no meu coração e que pesam muito na minha alma. Alguns deles foram meus alunos de escola dominical. Já estou a orar por eles, de joelhos, chorando diante do Senhor. Vamos pedir a Deus oportunidades, vamos pôr de parte o passado, vamos aproveitar esta mudança para escrevermos uma nova página. Vamos nos amar, vamos acolher, vamos convidar, vamos crescer. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti e sabemos, Deus, que a tarefa que temos diante de nós é tão grande, Senhor, é tão grande, Senhor, é tão grande. É uma tarefa que, Senhor, ó Pai, nós não conseguimos, Pai. De alguma forma nós não conseguimos fazê-la se Tu não a fizeres por nós. Mas nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui, tal qual aquele primeiro dia em que Tu falaste à nossa alma e nós entendemos que a vida só faz sentido quando Tu fazes parte dela. Naquela noite ou naquele dia em que Tu nos encheste da Tua presença e nós percebemos que nada se compara ao Teu toque sobrenatural, nada se compara ao abraço do Teu Espírito, nada se compara à Tua presença, Senhor. E assim como nós experimentamos isso uma vez, duas vezes, quantas vezes ao longo da nossa vida, quando, Senhor, batemos com a cabeça na parede, quando, Senhor, ó Pai, caímos no buraco ou na armadilha, no laço que o inimigo colocou diante de nós, mas sempre que voltamos para Ti, encontramos uns braços
de amor, encontramos perdão, encontramos restauração, encontramos cura. E é isso que nós queremos ser, uma comunidade, Senhor, que ministra esta restauração e essa cura. Uma comunidade que acolhe, que ama e que revela Cristo, o Senhor da igreja. Pai, esta é a tua igreja, não é a minha, não é a nossa igreja, é a tua igreja, Senhor. Fazemos parte dela com prazer e alegria, mas é a tua igreja, a igreja de Jesus Cristo. E queremos ver o teu nome glorificado, Senhor. Por isso, toma o primeiro lugar. Usa cada um de nós, Senhor. Quando vamos agora descobrir ministérios, procurar trabalhar juntos em áreas que queremos agir, Senhor, ó Deus, que sejas tu, Senhor, a ser glorificado. E que através de nós, homens e mulheres, crianças e adolescentes, possam conhecer o amor incomparável de Cristo e a presença maravilhosa do Pai Celestial. Pai, eu oro por aqueles que estão feridos, Senhor. E sabemos, Senhor, que o inimigo procura sempre trazer à nossa memória aquilo que nos feriu, mas nós queremos repreender essa voz no nome de Jesus e declarar liberdade, Senhor. Oh, Pai, ajuda-nos a perdoar, Senhor. Ajuda-nos a ouvir o Evangelho, a palavra de Cristo, a dizer, oh, 70 vezes 7. Quantas vezes, Senhor, perdoarei? 70 vezes 7. Ajuda-nos a ter o coração de Cristo, que ainda que pregado, cuspido, torturado, dizia, Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Senhor, que haja, Senhor, oh Pai, a libertação de perdão. E que a Tua igreja possa crescer na força e na graça do Teu Espírito. Senhor, oh Pai, nós queremos entregar a Ti a glória e a honra e dizer-te, precisamos desesperadamente de Ti, Senhor. Precisamos desesperadamente de Ti, Senhor. Precisamos desesperadamente da Tua presença, Senhor. As distrações não ocupam o Teu lugar, Senhor. O inimigo quer que ocupam, mas as distrações não ocupam o Teu lugar, Senhor. O dinheiro não ocupa, o trabalho, a carreira não ocupa, Senhor. O Teu lugar é Teu lugar. E nós queremos colocar-te no trono nesta manhã, no nome de Jesus. Ser entronizado. Toma o Teu lugar, Senhor. E ajuda-nos a servir-te, Senhor. E perceber que só estamos aqui para te servir. No nome de Jesus é a nossa oração. Amém e amém. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vamos ter uma participação, mas podem tomar o vosso lugar já. Tantas distrações me puxam para trás, tantas atrações me afastam de Ti. Tu tocas em mim, Senhor, e chamas-me amigo. Me seguras com Teu amor, me seguras com Teu amor. Tu somente és meu desejo, só em Ti encontro paz. Tu somente és meu desejo, Senhor, só em Ti eu sou feliz. Todo o meu amor somente em Ti. Te quero ainda mais. Preciso de Ti. Tu tocas em mim, Senhor, e chamas-me amigo. Me seguras com Teu amor, me
seguras com teu amor, tu somente me seguras com teu amor, tu somente és meu desejo, só em ti encontro paz, tu somente és meu desejo, Senhor, só em ti eu sou feliz, tu somente és meu desejo, só em ti encontro paz, tu somente és meu desejo, Senhor, só em ti eu sou feliz, só em ti eu sou feliz, só em ti eu sou feliz. O pastor Jorge não podia levar e nós estamos muito gratos a Deus por uma forma gigante. E então os irmãos tiveram aqui 2 pastores. Também os 2 fizeram este recorrido. Não. Eu pensava assim, desculpa. Ela fez a escola prática. Ela fez a escola prática. Muito bem. E nós queremos então chamar, por parte da igreja, a nossa querida Cristina, que vai dizer umas palavras e vai nos dirigir para os E hoje fiz isso. Então, eu que não sou uma pessoa assim tão emocional, vocês não, pastor? Ou pelo menos se elas assim tão facilmente, o que é que fiz, pastor Roque? E que gosto de escrever, então fiz o seguinte. Para o 22 de maio de 2016, domingo. Este foi o dia em que a Igreja do Senhor, aqui reunida, precisamente neste templo, conhecia esta amada família pastoral que conosco haveria de partilhar os próximos 5 anos da sua vida. A Bia e o Levi, desde então, cresceram em estatura e graça e são hoje 2 adolescentes lindos. E quão bom foi vê-los crescer. Que o nosso Deus e Pai continue a guardá-los, a abençoá-los, a encaminhar os seus passos e a revelar-lhes o seu grande amor para com eles em cada circunstância das suas vidas. Mas 22 de maio de 2016 foi um dia duplamente especial. Aquele que seria o dia em que, com mais vigor ainda, celebraríamos a vida da irmã Marisa, mulher valorosa, conforme os princípios que a mãe do rei Lemuel lhe havia indicado como características de uma boa esposa, registados no capítulo 31 de Provérbios. Temente a Deus, sábia,
discreta, virtuosa, forte, confiável, trabalhadora, fiel, sensata, benigna. Assim é a irmã Marisa, a quem agradecemos por tudo e por tanto. 22 de maio de 2016 foi a primeira vez que o pastor Jorge Cardoso conosco partilhou a bendita palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 2. As bodas de Canaã da Galileia. Faltou o vinho no casamento. Assim, vista esta distância, pode não parecer um problema grave, mas foi com a dificuldade em adquirir rapidamente a quantidade necessária, seria um problema social real para os noivos e suas famílias. O pastor Jorge sempre se preocupou com as necessidades sociais do próximo e a Igreja é-lhe grata por esta sua sensibilidade. Maria, mãe de Jesus, convidada da boda, faz, segundo o pastor Jorge, aquilo que sempre faz. Aponta para Cristo como solução. Fazei o que Ele vos disser. E nós devemos fazer precisamente o mesmo, lembra o pastor. Reforçou ainda que a bênção é proporcional à obediência e que a nossa missão é semelhante à dos empregados de mesa, carregar a água, a palavra de Deus, porque a transformação da água em vinho não nos compete a nós, é Deus quem opera, lembrou o pastor. Ao terminar, o pastor Jorge refere que, no final, o mestre-sala confirma a ocorrência do milagre para a glória de Deus, desconhecendo, no entanto, a origem daquele vinho e mostrando-se surpreendido pelo facto do melhor vinho ter sido servido no final. O pastor Jorge finalizou assim esta meditação bíblica, levando-nos a refletir sobre o sábio conselho da palavra de Deus que se encontra em Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. 22 de maio de 2016. A partir desse dia sucederam-se 5 anos de partilha e ensinamento da bendita e nutritiva Palavra de Deus, onde tanta coisa juntos vivemos. Planeamos, executamos, reformulamos, adaptamos. Rimos, choramos, oramos, sonhamos e sabemos que o melhor está para vir. Agradecemos ao pastor Jorge o seu temor e zelo pela obra do Senhor nesta área, reconhecendo-lhe a sua total dedicação à Igreja e às ovelhas que o Senhor lhe confiou. Com um coração grato, oramos para que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Obrigado pelo excelente texto, irmã Cristina. Nós temos, em nome da Igreja, umas lembranças para entregar. Começamos pelas... Agora sim, agora vocês têm que vir aqui. Agora esta parte vocês têm que vir. Ah lá, não tenham medo. Toda a gente aqui gosta muito de vocês. Então, em nome da Igreja, Assembleia de Deus de Monte Moro Novo e Vendas Novas, nós queremos vos entregar umas lembranças para quando olharem para elas, se lembrem dos bons momentos, não é? Esqueçam os maus, mas lembrem-se dos bons. Certamente vão encontrar muitos quadros bonitos. Faz favor, então. Muito bem. Podem ficar aí. Em nome também da Junta Administrativa, o nosso ancião. Eu estou sem óculos de ver ao longe. Eu peço desculpa que às vezes também temos então uma lembrança para o pastor.
Podem abrir, que é para nós vermos, somos muito curiosos. Vê lá se tem alguma coisa especial na caneta. Não, mas se é ser a tinta, se é lá a caneta, vê lá se tem alguma coisa. Aí do lado de fora, vê lá se tem alguma coisa escrita. Não, na caneta, na caneta, na caneta. O pastor Jorge ainda tem ali a pulseira de emergência 2. Olha lá, deixa lá tirar uma foto aqui ao pastor aqui. Olha, eu apareço no reflexo, isto está muito mal, apareceu aí. Olha, agora aparece a irmã Cristina, isto é difícil. Muito bem, queres ler? Então, recorda-te do meu aviso, tem coragem e firmeza, não tenhas medo nem desânimo, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Lembrança com muita gratidão e amizade da Assembleia de Deus do Monte Moro Novo, 5 de setembro de 2021. Muito obrigado, irmãos. Não, é da Bíblia, Muito bem, vamos então agora, uma salva de palmas para eles. Gratidão a Deus por eles. Obrigado, Senhor. Amém? Ok. Nós agora queremos ouvir as palavras dos nossos queridos. Vamos começar pela irmã Marisa, que primeiras senhoras. Não sei se queres falar no microfone, se queres falar nisso. Ora, há pessoas que não são muito boas com as palavras, principalmente na área emocional, e vocês sabem que eu sou uma delas. Não é? Olha, a Suzy já está a sanar que sim, com a cabeça. Antes de eu dizer alguma coisa, vou só partilhar aqui alguns pequenos textos, não me vou demorar, nem é necessário abrirem, que é uma forma de me ajudar com as palavras, está bem? O primeiro texto que eu gostava de ler convosco, não precisam de abrir, apenas ouvir, é em Efésios 6, mas é interessante que há bocado o pastor José estava a falar em crescer juntos, e esta expressão foi uma das primeiras que eu partilhei convosco quando vi cá a primeira vez. Crescer juntos é sempre muito importante, nós temos a visão de crescermos juntos, crescer e juntos. Então, Efésios 6, palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé firmes. Assim, mantenham sua posição colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Filipenses 1:27. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se.
Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se que o Senhor virá em breve. É para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. E para terminar, Gálatas 5:25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Estas são algumas das palavras que eu gostava de partilhar convosco e, acima de tudo, sou grata a Deus pela oportunidade que tive de vos conhecer, de vos servir. Uma mão cheia, 5 anos da nossa vida que nós demos para servir ao Senhor e para vos servir, tentando dar o nosso melhor, anos de crescimento e aprendizagem. Sou grata por poder contar com as vossas orações, porque eu sei que foram as vossas orações que em muitos momentos me sustentaram. Sou grata a Deus pelo carinho de cada um de vocês, por todo o cuidado. Que Deus vos abençoe e recompense, claro que ficam no nosso coração e havemos de nos ver por aí, se Deus quiser. Amém? Também queria agradecer a Deus, falando noutra ponte de irmãos que oraram para que Deus salvasse a família e as famílias vieram. Por musicais de Natal que tinham 50 pessoas só na parte do camarim e 110 e 120 pessoas, muitas delas desconhecidas, já assistirem à palavra de Deus a ser pregada e ensinada. Lembram-se o quão difícil foi? Eu só vos dei o empurrão e vocês foram sozinhos e aprenderam a cantar e aprenderam a ensinar e aprenderam a fazer isso. Estes 5 anos eu podia dizer como aquela música do Paulo Gonzo, que é deito quase tudo, e quase tudo foi demais, mas não o vou dizer porque o que eu fiz foi consciente, eu dei porque quis, porque vocês merecem e porque vocês são o povo de Deus. Eu tenho que dar contas a Deus por aquilo que eu faço convosco. E irmãos, quero ecoar e lembrar as muitas vitórias que muitos irmãos, eu não quero estar aqui a numerar pessoas, mas por exemplo uma família que chegou a estar connosco nos primeiros meses e pela graça do Senhor os irmãos em toda a igreja mobilaram a casa, deram-lhe roupa, irmãos, a obra da beneficência, meus irmãos, tem apoiado e ajudado tantas pessoas, irmãos, e Deus está a fazer algo formidável e fantástico, irmãos. Há coisas maravilhosas e lindas. Há muitas pessoas que foram curadas, que não eram crentes, que os irmãos pediam: pastor, ore por esta pessoa, e essa pessoa ficou curada. Glória a Deus. E querendo Deus, lá está, José, isto é para tu veres o potencial que há aqui, não é? Esta igreja tem um potencial tremendo. Eu e a minha esposa dizemos sempre isto. E uma coisa eu digo, e já disse a toda a gente, o Alentejo tem um charme especial que eu não sei explicar. Eu gosto do Alentejo, eu gosto do Alentejo. Não sei porquê, não sei se é o dourado do trigo ou os pastos verdejantes com os cordeiros a comerem no inverno lá, ou os porcos pretos a comerem as bolotas. Eu não faço a mínima ideia o que é. Vocês podem dizer: é o chouriço, pastor, é o chouriço.
há um charme especial e o Alentejo, eu já disse isto umas poucas vezes à minha mulher, eu, se tivesse dinheiro, eu comprava uma casa no Alentejo. Principalmente aqui nesta região, porque estamos perto de tudo, mas estamos descansados, é um sossego, uma tranquilidade. Agora, onde a gente está a morar todos os dias, pelo menos uma vez por dia, ouvimos sirenes, ou da polícia, ou dos bombeiros. Isso é uma coisa que nós não estamos nada habituados, mas eu dou graças a Deus por vocês e obrigado, Josué, por teres aceitado este desafio. E tu não estarás só, está bem? Sempre precisares de alguma coisa, nós estamos cá naquilo que nos for humanamente possível. Espiritualmente a gente está na batalha, mas naquilo que vocês precisarem, Isabel, estejam à vontade, está bem? Somos vossos em Cristo, no nome de Jesus. Nós sabemos também que esta fase é uma fase de muitas despesas para os irmãos. Talvez alguns irmãos não sabem, mas os irmãos decidiram fazer um tempo sabático, uma pausa para se restaurarem em termos de saúde, em termos de decisões que têm que tomar. E os nossos irmãos estão a dar um passo de fé sem terem um salário garantido. Então a Junta Administrativa da Igreja resolveu que deveríamos fazer também mais alguma coisa financeiramente, e o nosso tesoureiro, nosso querido irmão Rui, tem então aqui também em nome da Igreja uma oferta. Fazer o seu discurso. Paz do Senhor à Igreja, em nome dos irmãos, em nome da Igreja, não é? Está aqui uma pequena contribuição para o nosso pastor Jorge, a nossa irmã Marisa e a sua família, e que Deus vos abençoe ricamente, que Deus continue a abençoar-vos, e obrigado por este tempo que tiveram connosco, pelo empenho que tiveram na obra, por tudo que nos ajudaram e por todos os momentos que nós passamos, maus, bons, mas faz parte. E que Deus continue na vossa vida. É o que eu vos desejo, que Deus continue a abençoar-vos ricamente. Amém? Obrigado por tudo. Nós vamos orar pelos nossos irmãos, vamos ficar de pé. Se calhar vamos ter aqui uma fotografia, sem máscaras, se vocês tiverem coragem para tirar só para a fotografia, eu vou-me afastar. Agora preciso de um fotógrafo ou uma fotógrafa. Nós não planeámos a fotografia. Uma fotografia aí da família linda, que é para ficar aqui no Instagram da igreja, recém-criado ontem. Dá um sorriso. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Vamos orar. Vou pedir à Junta Administrativa, aos irmãos consagrados, vamos orar por eles. Esta é uma fase que não vai ser fácil, também é uma nova fase. Vamos orar que o Senhor possa sustentar, abrir portas financeiras, a entrada da escola, da nova escola dos filhos, que possa correr ouro sobre azul, e que Deus possa estar convosco nas novas tarefas. Sabemos que eles vão sempre servir ao Senhor. Servir ao Senhor não significa estar no ministério o tempo inteiro, porque todos nós estamos a servir a Deus a tempo inteiro, amém? Então talvez vocês venham para a frente, vou pedir aos irmãos para ficarem atrás, aqui um pouco mais para a frente, podem dar um passo, o ministério pode ficar atrás, vamos orar por eles, vamos cobrir assim as costas deles com a oração. Cristina, vamos orar ao Senhor por eles, amém? Vamos orar, vamos todos... Os irmãos fizerem assim com a mão, simbolicamente, vamos orar por eles, vamos encomendá-los à proteção do Senhor. Vamos orar por esta família amada, que cesse no nome de Jesus as tempestades, que cesse no nome de Jesus as turbulências, que haja paz, que haja calma. Pai, nós te agradecemos porque um dia chamaste o Jorge ao santo ministério. Sabemos que foi uma decisão, Senhor, ó Pai,
com convicção vinda de Ti. Deste-lhe, Senhor, a Marisa, Tua serva, para ser sua companheira e estar ao seu lado nesta batalha, Senhor. Agradecemos por estes anos que eles têm dado, desde as ilhas atrás dos montes, desde as beiras aqui ao Alentejo. Sabemos, Senhor, que têm dado do seu tempo, dado da sua vida, dado da sua saúde, dado do seu próprio dinheiro, dado, Senhor, ó Pai, para Ti. E sabemos que tudo está registado na Tua presença, no Teu livro sagrado. Senhor, quando eles agora escolhem sabiamente, Senhor, dirigidos pelo Espírito, fazer uma pausa. Sabemos o quão importantes são as pausas. Jesus nos ensinava várias vezes para irmos para um lugar deserto, para ficarmos à parte separados, para ser restaurados. Nós oramos que seja um tempo breve de restauração. Oh Pai, porque o ministério que Tu dás, as tribulações não podem arrancar, porque nada nos pode separar do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós oramos por proteção sobre a sua vida, nós oramos no nome de Jesus, nós paralisamos todo o trabalho satânico sobre as suas vidas, nós paralisamos todas as fortalezas que o inimigo tem tentado levantar na mente, Senhor, que sejam derrubadas no nome de Jesus, todas as mentiras, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem procurado trazer à mente, especialmente os mais novos. Nós oramos no nome de Jesus, com a certeza que são filhos e filhas de Deus, que o Senhor tem um propósito, um objetivo, e são queridos e amados, possa ser gravada no coração. Nós oramos que a Marisa possas ter, Senhor, Pai, a Tua sabedoria a cada dia, numa fase diferente, Senhor, e possas abrir portas para que haja sustento e nunca falte o pão sobre a sua mesa, nunca falta alegria no seu lar, nunca falta unidade. Oramos por este casamento, Senhor, oramos pelo matrimónio do Teu servo e a Tua serva, que todas as forças do inimigo têm procurado trazer às vezes, Senhor, situações que a dor e a doença traz, Senhor, ó Pai, sejam, Senhor, restauradas pelo Teu Santo Espírito, a uma paz, a uma alegria, a uma unidade santa, para construírem a família que é o primeiro ministério que lhe destes, em glória para Jesus Cristo. E que, Senhor, ó Pai, os filhos do Seu amor sejam mulher e homem de valor, Senhor, não apenas na sociedade, mas na Tua igreja, no nome de Jesus. Oramos por amigos certos, oramos por companheiros, oramos por pessoas próximas que Tu possas trazer vindas de Ti, que eles possam encontrar, Senhor, também o carinho e as nossas orações como também uma base nesta fase do Seu ministério. Nós os encomendamos à Tua graça, no nome santo de Jesus e para a Tua glória. Amém e amém, amém, amém. Queres orar, Eliseu, também? Ainda não falastes? Pai, nesta manhã, Senhor, te damos graças, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu carinho, Senhor, pelo Teu amor. Ó Pai, neste momento difícil, Senhor, quando temos que despedir dos nossos irmãos, Senhor, oramos que a Tua graça, Senhor, que a Tua compaixão, que o Teu amor, ó Pai, seja sobre eles a cada dia, Senhor, dando força, dando restauração, renovação, Senhor, a cada dia. Ó Pai, que a Tua presença, Senhor, possa sustentá-los, ó Pai, a cada dia, Deus, tanto financeiramente como física, Pai, mas principalmente, Senhor, espiritualmente, Senhor, que Tu possas dar força a cada um deles, a sua família, Senhor, de uma forma geral, Senhor, ó Deus, que nós possamos tê-los nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor, ó Deus, preocupados, ó Pai, orando, Senhor, por as suas vidas, Senhor, nessa nossa fase, Senhor, esperamos que seja breve, Senhor, ó Deus, que possamos ver os Teus servos firmes, fiéis, Senhor, a Tua presença para o chamado qual um dia Tu chamaste, Pai. Oramos, ó Pai, para que Tu possas abençoá-los, ó Pai, a cada dia, no nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado. Podemos dizer todos muito obrigado? Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Vamos terminar louvando o Senhor. Os nossos irmãos vão ficar ali à porta com, não sei se querem, estão disponíveis para isso, não é? Para os irmãos dar umas palavrinhas ou isso? Sim. Os nossos irmãos vão ficar ali à porta enquanto nós vamos terminando com o grupo. Não dá para toda a gente agora ir falar, portanto, os irmãos vão ficar ali. O grupo Louvor ainda vai cantar um cântico para terminarmos. E os irmãos querem dizer umas palavras que não tiveram oportunidade, não tínhamos a oportunidade de dar o microfone a todos os irmãos, mas quem quiser dizer umas palavras sentidas de gratidão, por favor, façam-no agora, um após outro, não ao mesmo tempo, mas tenham a liberdade para fazer isso. Em nome da igreja, vamos terminar então louvando o Senhor. Este é o culto a Jesus. Quem
quinta-feira estamos aqui em Vendas Novas, é às 9, não é? Eu vou procurar estar sempre às 8h30, quando tiver a chave. Já está no chaveiro uma chave daqui, não está? O pastor deu uma chave, portanto, eu já tenho chave, o que é bom. Eu sei que os irmãos abrem a porta mais cedo, mas vou procurar estar sempre uma meia hora mais cedo para estar aqui com os irmãos e depois também ficar um pouco mais. Em Montemor também às 9, portanto às 8h30 estarei na igreja e às 9 horas temos o culto. São as próximas atividades. Vamos terminar louvando o Senhor com o grupo de louvor e só para vos dizer que nós vamos procurar, irmãos, transmitir os cultos de estudo bíblico sempre no canal do YouTube da igreja, que os irmãos têm que procurar porque é novo também, mas a irmã Cristina depois vai fazer o favor de pôr no Facebook, porque o Facebook não conseguimos mesmo resolver aquela situação, está mesmo bloqueado para novas pessoas, só que já lá estava que funciona. Então os irmãos têm a transmissão do estudo bíblico. Para quem não possa estar, por favor, os irmãos precisam de estar na mesma página todos, não podem estar no culto, vêm a gravação mais tarde, no dia a seguir, mas queremos que os irmãos todos estejam a ver o que Deus está a fazer para construirmos juntos, para depois ninguém dizer, não sabia de nada do que aconteceu. Então nós vamos começar a fazer isso, ok? Mais para dentro, mais voltado para dentro e depois numa segunda fase voltado para fora. Portanto, às quintas e às quartas nós transmitimos o culto online e ao domingo provavelmente ainda não, mas depois iremos anunciar para a frente. Então orem por nós, irmãos, nesta fase e vamos terminar louvando o Senhor. Esplendor do meu Rei, em majestade vai, toda a terra se alegra, toda a terra se alegra, de luz Deus se vestiu, a escuridão fugiu, tudo treme a sua voz, tudo treme a sua voz. Grande é nosso Deus, canta, grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso nosso Deus, canta, grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso Deus, Deus eterno é do tempo, Senhor é o princípio e o fim, o princípio e o fim. Deus triuno és tu, o Pai, o Espírito e Jesus o Cordeiro, Jesus o Cordeiro. Grande é nosso Deus, canta, grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso Deus, grande é nosso Deus, canta, grande é nosso Deus, o mundo saberá. Grande é nosso Deus, nome que é maior, tu és digno de louvor, e o meu ser dirá, grande é nosso Deus,
longo desta semana e deste mês, no nome de Jesus. Mas eu esqueci-me de anunciar, atenção, o culto de ceia será no próximo domingo, ok? Quer aqui, quer em Montemor, vamos celebrar a ceia do Senhor. Portanto, hoje, por causa de ser um dia de muitas atividades, não foi possível. Mas no próximo domingo, aqui às 9 horas da manhã e em Montemor às 11 horas, temos a celebração da ceia do Senhor. Venham então celebrar a morte do Senhor até que venha. Que o Senhor vos possa guardar ao longo desta semana. Muitas bênçãos, muitas vitórias. Vamos ficar na expectativa de coisas grandes, porque o nosso Deus é um Deus grande. Quarta-feira, 9 horas Montemor. Quinta-feira, 9 horas Vendas Novas. Que o Senhor vos acompanhe e vos guarde e leve em paz aos vossos lares. Amém.